Faça perguntas no seu noivado para se preparar para um bom casamento cristão. Parte 08, dia 24 de fevereiro de 2026. Isto é o que Paulo encoraja em 1 Coríntios 7, 6, 7. Ele diz: de maneira nenhuma estou ordenando que todos se casem e satisfaçam desejos sexuais. O que quero dizer é que não tem nada de errado com desejo sexual. E se uma pessoa tem um desejo irresistível, o casamento é o lugar para satisfazê-lo. Mas, versículo 7. Quero que todos sejam solteiros, como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Este é um versículo realmente notável. Paulo poderia querer que todos fossem como ele, livres da complicação da vida em família e do forte desejo de se casar. Mas ele sabe que esse não é a vontade de Deus. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Deus determina que algumas pessoas sejam casadas e algumas sejam solteiras. Ele não mantém a todos como Paulo. Alguns ele mantém como Pedro, que levava sua esposa com ele em suas viagens missionárias. 1 Coríntios 9, 5. Então, a primeira resposta para a pergunta: se possuo contentamento através da fé nas promessas de Deus, por que eu deveria buscar satisfação sexual? E talvez você não devesse. Deus pode querer que você seja solteiro. Mas há uma segunda resposta para essa pergunta, a saber, o contentamento que as promessas de Deus dão não significa o fim de todos os desejos, especialmente desejos corporais. Mesmo Jesus, cuja fé foi perfeita, teve fome e desejou comer, e se cansou e desejou descansar. O apetite sexual está na mesma categoria. O contentamento da fé não o remove da mesma maneira que não remove a fome e o cansaço. O que, então, significa o contentamento em relação ao desejo sexual permanente? Penso que significa duas coisas. 1. Se a satisfação de tal desejo é negada através do celibato, então tal negação será compensada por uma abundante porção do auxílio e da comunhão de Deus através da fé, em Filipenses 4, 11 e 13. Paulo disse: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Paulo pôde aprender a viver contente na fama, então podemos aprender a vivermos contentes se Deus escolher não nos dar satisfação sexual. 2. A outra coisa que o contentamento significa em relação ao desejo sexual permanente é esta: se a satisfação não é negada a nós, mas nos é oferecida no casamento, nós a buscaremos e a desfrutaremos apenas de maneira que reflitam a nossa fé. Colocando de outra maneira, enquanto o contentamento da fé não coloca um fim em nossa fome, nosso cansaço ou no nosso apetite sexual, ele de fato transforma a maneira que cuidamos de satisfazer tais desejos. A fé não impede que nós comamos, mas impede a glutonaria. Ela não impede que durmamos, mas impede que sejamos preguiçosos. Ela não impede o nosso apetite sexual, mas o quê? É com isso que desejamos gastar o resto deste capítulo, tentando responder:
embora o espaço aqui permita apenas uma resposta parcial. A fé crê que o sexo é um presente de Deus. Em primeiro lugar, quando o ouvido da fé ouve a palavra de 1 Timóteo 4,4, que tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Quando o ouvido da fé ouve isso, ele crê. E então, a fé honra o corpo e seus apetites como bons presentes de Deus. A fé não permitirá que um casal casado deite em seu leito e diga um para o outro: o que estamos fazendo é sujo. É o que se faz em filmes pornográficos. Ao invés disso, a fé diz: Deus criou este ato e ele é bom. E ele foi criado para os fiéis e para aqueles que conhecem plenamente a verdade. 1 Timóteo 4,3. O mundo foi quem saqueou os presentes de Deus e os corrompeu através do mau uso. Mas eles pertencem por direito aos filhos de Deus, e então a fé não nos deixa vê-los como mundanos ou poluídos. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. A fé liberta da culpa do passado. Em segundo lugar, a fé aumenta a alegria das relações sexuais no casamento, porque ela liberta da culpa do passado. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado. Amém.